Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que verão esse vídeo. Hoje, gravando aí no feriado, é um dia interessante que eu utilizo para estudos e eu deixo esse estudo aqui para vocês, que eu tenho recebido aí feedbacks muito positivos acerca aí dos vídeos. Continua mandando esses feedbacks aí para mim que eu aí animo mais de colocar ainda no YouTube esse tipo de vídeo. E deixando aqui para vocês um vídeo intitulado do Método Oliver Velez de A a Y no mercado de ações brasileiro, tá? No dia 20 de abril, que foi ontem. Eu estou gravando esse vídeo aqui dia 21, tá? Mostrando a eficácia, a gama de possibilidades que vocês podem utilizar através do método Oliver, com ainda algumas adaptações que eu faço para o mercado brasileiro. Por que eu coloquei de A a Y? Porque aqui eu tirei print de várias ações. Tá? O meu objetivo, inclusive, era tirar o print aí de todas as ações, mas o vídeo ia ficar longo demais. Então eu tirei print de várias ações que eu tenho costume de mexer, tá? Para day trade. Senna, você tirou o print só das ações que deram gain, errado. Eu tirei o print aqui, inclusive, de várias ações que deram stop ontem também. Obviamente, porque todo método ele tem stops diários, ok? Então, se você utilizar um método em todas as ações, em todos os ativos do mercado brasileiro, por exemplo, alguns deles, obviamente, vão ter stops. Então, eu também, obviamente, peguei aqui algumas ações que deram stop ontem. Porém, a maior parte, para variar, inclusive, porque o método é super eficiente, a maior parte deu gain. Então eu estou colocando aqui uma gama de informações, de setups bem interessantes que apareceram ontem nas ações aí pelo método mercado brasileiro. E também ativos, por exemplo, que não deram nada, né? Então nós temos aqui Ambev, né? A BEV3, tá? Sempre olho pelos 5 minutos, ok? Eu sempre falo aí nos meus vídeos, o meu cenário, meu time frame de 90% do tempo é dos 5 minutos. Então nas ações também eu opero visando os 5 minutos, eu olho os 5 minutos. Tá? Então nós tivemos Ambev ontem, Ambev não teve aqui até, pelo menos essa parte que eu tirei aqui, eu tirei os prints, mas na parte da manhã, do início da tarde, né, até o horário do almoço, mais ou menos 1 hora e meia, mais ou menos 1h30, 2 horas, no máximo, para não tirar o print durante todo o dia. Né? Então aqui, por exemplo, nós não tivemos nenhum setup aqui, Oliver, claro, tá? Como eu falei, eu venho falando nos outros vídeos, existem setups aí mais complexos que podem ser efetuados, mas também alguns deles não têm a possibilidade de dar 1 para 1, né? Então eu estou colocando setups aqui que o risco retorno seja 1 para 1, tá? Porque existe o pessoal fala muito nisso, eu não vou entrar num setup que não seja menos de 1 para 1 e tal. Então eu coloquei aqui setups que deram 1 para 1 ou que foram estopados, tá? E são setups claros. Então, por exemplo, aqui não saiu do jeito que eu queria, tá? Mas aqui vocês devem olhar aqui, ó, essa é a ação azul. Tá? Então, Ambev não deu nada, Azul 4 nos 5 minutos. Nós tivemos aqui uma RBI clara, tá? E um Bull 180, claro. Tá? Os dois deram gain. Tá? Os dois deram 1 para 1, os dois deram gain. Certo? Então nós temos aí azul. Descendo outra, B3SA3, a ação da B3. Uma RBI clara aqui. A Senna deu stop? Não, não deu stop. Tá? Pela minha adaptação, não deu stop. Ok? E foi. Deu 1 para 1 também. Ok? Nós temos RBI. O dia ontem, inclusive, foi o dia das RBIs, RBIs Day. Então tá lá no meu Instagram, ok? Aproveitem então, tem muitas informações que eu posto lá
quase que diariamente, @senatrader, é o meu Instagram. Corram lá, se inscrevam. Inclusive, eu às vezes coloco bônus lá para as mentorias. É só vocês acessarem lá e pegarem esses bônus. De vez em quando está presente lá, ok? Adianto também para falar que para vocês fazerem uma pré-inscrição na mentoria que vai ocorrer, na turma de mentoria que vai ocorrer em maio. Tá? Então nós estamos perto aí, mais para o final de maio nós teremos aí mais uma turma de mentoria. Tá? E até em abril, até o final de abril, vocês podem conseguir aí ainda um desconto em relação a essa mentoria. Tá? Então convido a todos a fazer o contato. Ok? Bom, o que nós temos aqui? BBS a 3, 5 minutos. Uma DBI foi estopada. Tá? Essa foi uma DBI extremamente clara, mas não deu 1 para 1 em relação ao stop e ela foi então estopada. Tá? Ontem não foi um dia interessante para os bancos. Os bancos eles bateram muito cabeça. O mercado queria subir como um todo, mas eles acabaram congestionando, né? O mercado tentava subir, o índice foi subindo, mas os bancos ficaram aí numa congestão praticamente o dia todo. Depois que ele se mexeu, depois ele voltou na congestão. Ontem foi um dia muito ruim para bancos. Os bancos estão fracos aí, tá? É uma dica que eu já deixo aí para vocês. Os bancos estão fracos. Devem ser muito afetados aí pela crise que está por vir. Né? Ninguém fala da crise econômica que nós estamos aí prestes a acontecer aí no país e no mundo. Né? Isso vai influenciar na Bolsa, obviamente, fica a dica. Nós temos aí BBSE 3, 5 minutos. Nós tivemos aí um VBS extremamente claro, muito bonito, muito bem desenhado. A melhor localização do VBS possível, ok? Isso eu falo abertamente na mentoria e como identificar as melhores localizações. E através das localizações é que nós vamos aumentar os lotes. Então esse VBS aqui é um VBS de extrema qualidade, portanto é um VBS que deve ser utilizado com lotes maiores. Existe a diferença entre você utilizar lotes menores e lotes maiores, também farão diferença aí no médio prazo, total diferença aí no médio prazo, tá? Isso vai influenciar se você é um trade consistente ou não. Esse jogo de lotes. Bom, nós tivemos aqui BRAP, nós tivemos aqui um GIFT, tá? Um GIFT bem desenhado aqui inclusive, mas um GIFT que foi estopado. Ele foi um pouquinho, mas ele não deu aí, eu até eu fiz o cálculo aqui, mas esse gift aí ele não chegou a dar 1 para 1 não, tá? Nós tivemos aqui em BRKM nos 5 minutos, uma DBI extremamente clara, tá? Deu 1 para 1 fácil essa DBI aí, tá? BTOW, uma ação muito interessante aí, que tem dado bastante setups aí no método Oliver, tá? Que deve ser, eu estou atento a essa ação, tá? Os meus alunos têm pego trades interessantes, inclusive BTOW. Nós temos uma RBI, tá? Nós temos aí uma RBTO, 2 setups aqui em sequência. Todos esses 2 setups deram 1 para 1 fácil aí. Nós tivemos aí CESP, a CESP 6, meio embolada. Nós temos aqui uma RBI e uma RBTO aqui, que também as duas deram 1 para 1. Okay? Tivemos ELET, inclusive ELET aí, tem um aluno meu ontem que foi muito bem nessa ação ontem, tá? Que ele pegou muito bem essa operação aqui, uma RBI claríssima, em localização muito boa, um VBS em localização ideal. Então nós temos aqui uma pirâmide a ser feita, tá? Tanto na RBI quanto no VBS. Nas duas, deu para entrar aqui nessas localizações com lotes maiores, as duas. Então, nessa ação aqui, é possível você ganhar uma grana boa aqui, seguindo
as regras aí que eu coloco aí na mentoria, tá? Sabendo de localização, então o Oliver sempre diz que para você ganhar no mercado, você evento mais localização. O que é o evento? O evento é o setup. E a localização é em relação às médias, em relação ao stop, em relação a várias coisas que eu deixo bem específico aí na mentoria. Aqui nós tivemos aqui uma RBI com Narrow Body, tá? Na GGBR4, ok? Nós tivemos uma RBI clara aqui, uma RBI com Narrow Body, tá? Não é a Narrow Range Bar, não, é Narrow Body, ok? Então, nós tivemos aí um setup bem interessante em GGBR4. Os bancos, como eu falei, já havia falado em BBASC3 e TUB, né? Nós tivemos um dia chato ontem em bancos, nós tivemos um VSS, primeiro eles geraram uma certa dúvida aqui, mas foi um VSS, tá? Meio embolado, mas foi aí, esse VSS em TUB 4. Olha a gama de ações, pessoal, olha a gama de ações, são muitas ações, tá? Aqui em Magazine Luiza nós tivemos uma RBI, né? Uma RBI aí, o setup em si, a localização não é das melhores, mas o setup em si está extremamente claro, tá? E foi 1 para 1, naturalmente, ok? Até esqueci de colocar aqui também, agora que eu vi aqui, mas não é tão claro quando nós tivemos aqui uma RBTO, tá? Mas não está tão claro, e depois mais uma... Nossa senhora, até esqueci de realmente colocar, tá? Aqui passou batido. Isso aqui pode ser considerado uma Narrow Range Bar. Okay? Uma Narrow Range Bar mais RBI. Tá muito bonita aí, viu? Muito bonita. Uma Narrow Range Bar mais RBI. Tá? Aqui em Petrobras, uma RBI. Tá? 1 para 1, fácil. Ok? Qual 3? Essa ação, a Qual 3, ela tem dado setups aí, pelo método Oliver, bem interessantes. Ontem também deu. Estou de olho nessa ação aí, essa ação tem dado bastante situações interessantes em relação ao método Oliver. Tá? Nós tivemos uma GBTO, aqui no gráfico não aparece, mas eu fiz o cálculo AD 1 para 1. Tá? O CAS foi estopado, é um CAS aqui claro, extremamente claro o CAS, e foi estopado, tá? Ele não andou. E depois nós tivemos uma RBI, tá? Clara, e foi. Ok? Aqui, Rail 3, nós tivemos aqui uma RBTO, tá? Localização boa. Okay? Uma RBI, localização muito boa também. E foram as duas, outra pirâmide aqui. Tá? Sendo, o que é pirâmide? A pirâmide é um preço médio, tá? São adições, na verdade, né? É um preço médio que você faz assim de uma maneira mais profissional, né? Mas a pirâmide, na verdade, são adições. É você fazer um setup em cima do outro. Tá? Isso é bem profissional de ser feito, eu também ensino na mentoria. Tá? Com o tempo, pega-se uma prática de fazer isso. Vocês vão ver melhor aí quando eu estiver fazendo aí a jornada para vocês. Não sei se eu teria oportunidade de fazer uma pirâmide na jornada, mas não é todo dia que aparece, mas alguns dias sim. Nesse caso aqui é uma pirâmide de RBTO mais RBI. Aqui nós tivemos em Rente 3, nós tivemos uma RBTO, também foi tudo. Está indo 1 para 1. Okay? Em Smiles, nós tivemos uma RBI aqui. Tá? Foi lindamente, inclusive. E depois nós tivemos um Bear 180, rápido, violento esse Bear 180, extremamente claro, de livro, localização muito boa, tá? E de repente dá uma batida violenta, né? Que você tem que ter até rápido para pegar 1 para 1 aqui do stop tá aqui, né? Você já pega 1 para 1 aqui, ó, em menos de 5 minutos. Isso aqui deve ter dado 2 minutos, 1 minuto, às vezes você dá uma pancada, você já pega aqui, já sai, coisa linda, né? Perfeito.
um Bear 180 aí, de extrema qualidade. Okay? Sula 11, tá? Muitos setups, uns setups aqui bem técnicos, por assim dizer, ensinados na mentoria. Você tem uma GBTO que foi estopada, ok? Só que essa GBTO permite a virada de mão, então é um stop que ficou curto porque você vira a mão e ganha por isso. A RBI foi estopada, tá? Essa RBI aqui foi estopada. Depois nós temos outra RBI aqui que dá o gain, certo? Aqui nós temos VEG3, um VBS aqui de localização excelente. Localização excelente esse VBS. Foi lindamente, mão cheia, esse VBS de VEG3. E Duke, tá? Sem nenhum setup aí aparente, tá? Por isso eu coloquei tanto a BEV3 quanto o iDuke para, inclusive, deixar o título aqui para vocês, né? Que o método Oliver Velez de AY no mercado de ações. Eu peguei aqui, pessoal, nada mais, nada menos do que 20 ações no mercado brasileiro ontem. Então, dessas 20 ações, vamos colocar aqui, vamos contar aqui comigo, tá? Então nós tivemos aqui a Azul, por exemplo, uma ação que deu gain, B3SA3, duas ações, aqui deu loss, tá? Então, na verdade é melhor contar as ações que deram loss, né? BBS3 deu loss, dessas que eu coloquei, uma ação deu loss, vamos ver qual mais deu loss. Aqui BRAP, duas deram loss, ok? Ó, mais. Aqui gain loss, né? Mas vamos contar que a Qual 3 aqui deu loss também, por assim dizer, mas não deu, tá? Não deu porque um setup com gain, outro setup com outro gain, um setup no meio que deu loss, tá? Então vamos colocar 3, né? 3. Aqui teve loss, mas o loss foi nessa parte aqui, né? Vamos colocar 4, por assim dizer, certo? Então 4. Então, das 20 ações que eu coloquei aqui para vocês, 4 deram stop, tá? Somente 4 deram stop. Do período aí de 10 da manhã até 1h da tarde, 1h30 da tarde, 4 ações deram stop, 2 delas não deram setups, tá? E as outras deram gains. Tá? E mesmo assim, as que deram stop, ainda uma ou duas delas deram setups para o gain também. Isso eu quero mostrar para vocês a eficiência do método Oliver Velez, ainda mais com as minhas adaptações aí para o mercado brasileiro. Então, aproveitem esse final de semana, esse feriado, para estudar, tá? Quiserem mandar e-mails acerca da mentoria, a mentoria já está aberta para maio, e acessem aí também o meu Instagram, que nós conversamos aí por lá. Bom feriado a todos, amanhã de volta às operações, e é isso aí, abraço a todos.